Alô, gente bonita! Muito bem-vindos a mais um Fala Que Eu Escuto. Eu sou a Pan Strack, sócia fundadora da Kiwi. Nós somos uma consultoria estratégica focada em mudança de comportamento permanente e resolução de problemas complexos. E hoje a gente está aqui com a Bruna. A Bruna Brito, além de fundadora do Pedido, é formada em rádio e TV, vivência internacional. Ela administrou por alguns anos um negócio da família e se define como leonina, intensa, comunicativa e que acredita no amor verdadeiro. Ela sempre adorou organizar festas e eventos e descobriu com o Pedido que realizar sonhos é o que a faz realmente feliz. Bruna, muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por estar aqui com a gente, aceitar nosso convite de estar aqui, aceitar nosso pedido. A gente é ótimo de trocadilhos. Desde o Fala Que Eu Escuto. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Ai, que legal. Gente, a Bruna é nossa vizinha aqui de escritório. E uma coisa que eu falei para ela esses dias é o quanto que a marca tem uma conexão muito grande com as pessoas. Porque todo mundo que vem aqui no escritório da Kiwi, quando abre a porta do elevador, lê na porta dela assim, ó, o pedido. E todo mundo fala assim, ai, o pedido é aqui, que legal. Eu falo, quem conhece a Kiwi nem sabe. Até esquece que vem na Kiwi, quase que o pessoal bate na porta. Não, gente, vamos ficar aqui. Mas todo mundo gosta muito da marca, tem uma conexão, enfim, mexe muito com emoções. Então, pra gente, hoje é um prazer que você esteja aqui. Eu fico muito feliz com esse relato, porque é o que realmente eu quis construir desde o começo. É realmente uma marca que as pessoas tivessem uma conexão, que não fosse uma empresa, algo comercial, mas que realmente tivesse essa ligação afetiva. Então, eu fico feliz quando eu recebo esses relatos, porque diz que funcionou, né, esses anos de trabalho. Com certeza, é um indicador de sucesso. E até falando sobre isso, consegue contar pra gente um pouquinho assim, como que é a sua história, como que foi a sua trajetória até chegar no Pedido? E aí, bom, e depois a gente fala um pouquinho do Pedido também, porque muita gente conhece, pelo menos todo mundo que vem aqui. Se alguém não conhecer, daí você conta pra gente também o que o Pedido faz. Vamos lá, então eu vou contar um pouquinho da minha história. Na verdade, eu sempre gostei de organizar festas, eventos, eu sempre gostei muito dessa coisa temática, então sempre que tinha alguma coisa, eu organizava. Mas nunca levei isso como uma profissão. Então eu escolhi fazer rádio e TV porque era algo de artes também, eu gosto muito dessa parte cênica, então de produção, sempre gostei, então fiz rádio e TV, só que nessa época minha mãe teve uma doença, né, ela teve câncer e acabou falecendo, então eu foquei muito em cuidar dela e tudo mais, e não tive a oportunidade de trabalhar, enfim, trabalhei em uma multinacional mais rapidamente, e depois eu tive que realmente ficar nos cuidados, e aí quando ela faleceu eu tive que assumir a empresa da família, né, só que era algo que eu não gostava de fazer, não tinha nada a ver comigo. Eu fiz realmente porque eu tinha que tocar, tinha que assumir. E aí fiquei por 2 anos. Só que nesses 2 anos eu não estava feliz. E a minha ex-sócia, que é minha amiga de infância, nessa época ela estava em transição ali de carreira. E num grupo do WhatsApp com uma outra amiga que estava tirando o ano sabático e morando em Caraíva, ela montou um pedido de casamento na praia. E a gente já tinha ido visitar ela em Caraíva, sabia que era difícil de chegar às coisas. E aí ela falou assim... mandou foto, e aí eu falei, nossa, mas como que o cara teve a ideia de fazer um pedido em Caraíva? Tipo, as pessoas não faziam isso há 10 anos atrás, né? E aí ela falou, ligou aqui na pousada, falou que ia fazer algo diferente, e aí era um jantar, pé na areia, super bonitinho. E aí essa minha amiga e sócia, a Thaís, ela falou, será que tem alguém que faz isso? E ela jogou na internet, ela viu que aqui no Brasil não tinha, mas que no exterior já tinham empresas que ajudavam. Ela falou, o que você acha da gente começar um negócio assim? Eu falei, eu topo, assim, na hora. E aí, a gente começou essa saga, só que no começo foi muito difícil, porque ninguém sabia, se até hoje as pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é o pedido, imagina 10 anos atrás. Então, a gente começou a falar com os familiares, com os amigos, aí eles falaram assim, mas vocês vão fazer carro de som? Mas o que vocês vão fazer? Tipo, ninguém entendia muito bem o que a gente ia fazer, mas tiveram alguns amigos que estavam nessa fase, que toparam essa loucura e falaram, não, achei legal a ideia, me ajuda a fazer. E aí a gente fez os 3 primeiros eventos, que foi em abril de 2014, então vamos fazer 10 anos agora, no final desse mês. E aí esses 3 amigos que toparam, a gente fez esses 3 eventos e foram os 3 em uma semana, assim, a gente fez esses 3. E a resposta foi muito positiva.
foi realmente todas as expectativas que a gente tinha, foi muito positiva, tanto da pessoa que estava recebendo, que a gente tinha esse receio, se a pessoa que está recebendo iria gostar de alguém organizando esse momento, quanto da pessoa que fez, se ela iria realmente ter uma boa experiência durante o processo, com o pedido, e foi tudo maravilhoso. Aí eu falei, não, realmente isso dá um negócio. E aí começamos essa jornada aí do pedido, que já tem 10 anos. Uau. E como que é essa jornada do cliente? Quando ele chega para você, ele chega com que tipo de demanda? Ele chega com um sonho? Ele quer uma ajuda? Ele chega com pedidos específicos? Como é que é? Existem todos os tipos de cliente. Existem clientes que já têm a ideia, então, normalmente não é uma ideia fechada, é só uma ideia do que ele gostaria de fazer. Então, a gente tenta viabilizar e realmente ver o que faz sentido e o que não faz dentro daquilo. Existem clientes que não têm a menor ideia, então eles chegam totalmente perdidos, não sei o que fazer, e aí a gente cria toda essa ideia. Então, tudo vai depender aí do tipo de cliente. Mas, normalmente, a maioria não tem a ideia mesmo. Ou se tem a ideia, é algo muito só o local, enfim, uma breve ideia do que dá para fazer. Então, como que é a jornada do cliente? Primeiramente, a gente faz uma entrevista. Então, a gente faz algumas perguntas, porque são essas respostas que vão dar o direcionamento do que a gente vai fazer no pedido dele. Então, a gente tem que passar por essa entrevista, né, que a gente faz online, por telefone, pessoalmente, dependendo de onde ele tá, porque isso é importante, a gente atende em qualquer lugar, então a gente faz muito online. E aí, depois dessa entrevista, aí eu sento com o meu time, e aí a gente vai criar essas ideias, baseado nessas informações que ele passou. Então, nesse perfil do casal e tudo mais, a gente vai criar todas essas ideias. Aí a gente tem uma segunda etapa, que é a apresentação dessas ideias. E aí eu falo que essa etapa é muito engraçada, porque a maior parte dos clientes ficam em dúvida. Não sei o que fazer, eu gostei de todas as ideias. Eles gostam de todas, eles querem fazer todas. Mas enfim, aí eles escolhem a que eles mais gostaram. E aí, a partir daí, a gente começa, de fato, a produção do pedido. Então, a gente vai cuidar de tudo, desde o início, né, que é essa parte da criação, até o dia do evento. Então, a gente cuida de absolutamente tudo que envolver essa surpresa, para que ela aconteça e seja perfeita, como ele tem essa expectativa que seja perfeita, porque é um momento muito importante, então nada pode dar errado. Tem algum tempo bom, assim, tipo, é bom procurar um mês antes. Se procurar com uma semana não dá tempo de fazer de jeito nenhum. Como é que é? Sim, tem. E isso é muito importante. Normalmente, o máximo a gente fala 6 meses, porque mais do que isso já fica um pouco complicado da gente ver disponibilidade de local, de profissional e tal. Então, a gente dá uns 6 meses máximo de antecedência. Agora, o mínimo, a gente pede pelo menos uns 10 dias mínimo. Mas isso já é bem apertado. Eu falo, 10 dias já é bem total. apertado. Por que eu coloco isso? Porque normalmente as pessoas pensam isso de última hora. Então, como a gente está acostumado a trabalhar na pressão, a gente dá esses 10 dias. Mas o ideal é 1, 2 meses antes. Isso seria o prazo ideal para a gente poder desenvolver aí um pedido de casamento personalizado. Porque é o que eu falo, quando está muito próximo, 10 dias, tem coisas que a gente não vai conseguir viabilizar, porque são muito personalizadas. Mas a gente consegue fazer um evento super bacana e super especial. Então, entre 1, 2 meses seria o prazo ideal para que a gente consiga, de fato, fazer algo bem personalizado. Tem algum pedido que foi muito desafiador? Eu fiquei pensando no tempo agora, que às vezes pode ser um desafio. Teve algum que foi muito desafiador e que depois vocês falaram, caramba, tipo, nossa, deu certo, seja pelo tempo, seja pela especificidade de alguma coisa que alguém pediu? Muitos, mas assim... Teve algum que não foi? Acho que eu acho que podemos falar muitos. Primeiro, por conta do tempo, a maior parte dos nossos clientes, eles têm poucos dias, então a gente deixa de atender muita gente, porque elas vêm, eu queria um pedido para esse final de semana. Infelizmente, não conseguimos atender, então a gente já deixa de atender muitos clientes por conta do prazo. Então, tiveram clientes com prazos muito próximos, assim, então, tipo assim, prazos de 1 semana, prazos de 10 dias, como eu falo, mas às vezes no exterior, então que é um pouco mais complexo. Mas a gente já teve desafios grandes falando dos eventos em si, né? Por exemplo, a gente fez um flash mob na Paulista que tinham quase 100 pessoas envolvidas. Então, foi um desafio muito grande de organização. Organizar a família, organizar bailarinos, organizar a equipe de produção, organizar quem vai registrar foto, vídeo e etc. Tudo isso com uma surpresa, nada roteirizado,
é realmente, assim, muito desafiador. Então, tem esses desafios. Tem desafios de pedidos que a gente faz abertos, né? Com balão ou pedidos ao ar livre. Que aí a gente tem o tempo, que não dá para saber como é que vai ser. Então, vai chover, não vai chover, monta, desmonta, faz, não faz. Então, assim, os desafios, eles são muitos. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre eles. Nossa, eu imagino, porque você falou, no exemplo que você deu agora, né? Tipo, um flash mob na Paulista. Organizar um flash mob na Paulista por si só já seria uma coisa difícil. Agora, organizar um flash mob na Paulista com surpresa envolvida, com muita emoção envolvida, porque aquele dia é o dia mais importante do mundo para o cliente que contratou e para a pessoa que vai receber aquilo. A pessoa não sabe ainda, mas aquilo vai ser a coisa mais importante da vida dela. Como que é lidar com essas emoções, com um dia tão importante? Tipo, toda a entrega que você faz, porque todo mundo tem alguma entrega importante no trabalho, mas tem dia que não é importante. Agora, toda a entrega que você faz é o dia mais importante da vida daquela pessoa, pelo menos até ali. Com certeza é isso. Como que é lidar com essas emoções? Exato. Primeiro, assim, tem que ter um coração em dia. Tem que passar no médico, tem que estar em dia. Tanto que, assim, muitas pessoas que já trabalharam comigo, elas de fato não aguentam a pressão, porque eu falo, gente, é muita pressão. Uhum. Todos os dias, praticamente, é um dia que nada pode dar errado. Então você vai estar sob aquele olhar de que nada pode dar errado. Então muitas pessoas têm experiência em outros eventos, como casamentos, eventos corporativos, eventos muito maiores do que esses, às vezes não aguentam a pressão da surpresa, do não poder dar errado. Então realmente você tem que ter muito inteligência emocional, controle, para você não transparecer, por mais que você esteja desesperado por dentro, não pode transparecer, porque para aquela pessoa e para a pessoa que está recebendo, é o momento mais importante. Uhum. Então, eles têm que estar tranquilos e eles têm que ter uma experiência do melhor dia da vida deles. Então, graças a Deus, a gente tem sucesso aí nisso, mas são anos aprendendo a lidar com tudo isso. Então, hoje, é engraçado que quando eu estou nos eventos, nem todos eu posso estar, mas quando eu estou, as pessoas ficam, né, um pouco impressionadas, assim, como que eu consigo administrar, mas eu falo, a experiência de já estar acostumada, não que não me dê a emoção, me dá sempre, mas você vai aprendendo a lidar com esses momentos desafiadores, porque eles são diários, então assim, você tem que aprender. Ao longo desses anos, você falou, às vezes você tá, não tá, tipo, é um relacionamento também, tipo, seu ali, é super de emoção. Tem algum pedido que é um pedido do seu coração, que você fala, puxa, esse daqui eu me lembro com muito carinho. Imagino que talvez tenham vários e por motivos diferentes também, mas tem algum que você sempre lembra que você fala, esse daqui foi muito especial? Sim, eu tenho alguns pedidos que me tocaram, mas eles não foram pelo pedido, porque todo mundo pergunta qual que é o que você mais gostou. Não é pela forma que aconteceu o pedido, porque eu acho que o pedido ele é especial para quem está recebendo. Então, o meu pedido vai ser especial para mim, o seu para você e assim sucessivamente. Mas eu acho que tiveram histórias que me marcaram de como o momento do pedido estava sendo importante. Então, teve uma noiva, né, que logo após que ela ficou noiva, ela deu um depoimento pra gente, assim, falando que a gente tinha o dom realmente de fazer o que a gente estava fazendo, que era um dom dado de Deus, porque aquele dia foi muito especial para ela, que ela nunca se sentiu tão especial, e que a gente tinha o dom. Então aquilo me marcou, porque eu vi que realmente tocou a vida dela de alguma forma. Teve um outro casal que no dia do pedido, no meio do processo do desenvolvimento, ela descobriu que estava grávida. E aí ele falou, ela descobriu que estava grávida, então como a família já ia participar do pedido, ela falou assim, o cliente falou assim, então a gente tem que fazer uma surpresa. Ela vai achar que vai contar para os pais que está grávida, e eu vou pedir ela em casamento, então a família vai estar lá para o pedido. Então ninguém sabia da surpresa, só o noivo. E aí chegando lá, a gente fez o pedido e tudo mais, e aí quando a gente terminou o pedido, o pai da noiva, ele estava com um problema no coração e a gente não sabia quanto tempo ele tinha de vida. E ele deu um depoimento lindíssimo, falando que aquele dia era muito especial, porque ele teve as duas melhores notícias da vida dele, de que ele ia ser avô e de que a filha teria um parceiro para a vida, né? Ele estaria em boas mãos, vamos dizer assim. Então me marcou muito também. Teve um outro, que esse talvez foi o que mais me marcou até hoje,
Era um pedido que ele não aconteceria em vias normais, porque foi um pedido de uma promoção, então a pessoa não teria condições de nos contratar numa via normal. Tá. Mas a gente fez uma promoção com um blog e tal, e ele ganhou o pedido. E aí a gente fez o pedido e tal, e depois a gente pega esses depoimentos pro vídeo, né? E aí no depoimento, ela falou assim, ela veio de um relacionamento abusivo, ela veio de uma outra cidade. E aí quando ela veio morar aqui em São Paulo, ela não sabia, o cara era abusivo e trancava ela em casa, agredia, era uma coisa bem pesada. E ela conseguiu escapar e sair, e ela não tinha ninguém e tal, encontrou ele num aplicativo de relacionamento, tipo, uma coisa super improvável, e começou a namorar e tal, e aí teve o pedido, e ela falou assim, eu não achei que eu merecia isso, que eu ia viver isso algum dia na minha vida. E eu estar vivendo algo que eu vejo na TV, que eu vejo na novela, que eu acho que eu achava que era mentira, que isso não existia na vida real, sabe? Era tão distante da realidade dela, que ela não achava. E ela falou, eu estar vivendo, eu não consigo expressar a minha felicidade, assim, o que eu tô sentindo, porque realmente eu achei que isso não era verdade. Então aquilo me marcou muito, porque eu vi como esses atos, né, que a gente faz, essas surpresas, realmente transformam as vidas das pessoas, assim, não é algo marqueteiro, é algo real, assim, que eu vejo o resultado logo ali. Então, acho que o que traz essas lembranças pra mim são esses depoimentos, assim, de que eu vi que eu toquei a vida dessas pessoas de alguma forma. O contexto, né, do que estava acontecendo ali naquele momento. E o quanto foi importante esse ato dentro daquele momento, sabe? O quanto isso representa, o que pode parecer pequeno. Ah, pra que fazer um pedido de casamento, né? Às vezes as pessoas falam, ai, mas precisa, pra quê? E aí isso mostra o quão é importante, o quão faz a diferença, de fato. O quão tem uma representatividade, de fato, na vida daquela pessoa. Enquanto você está falando, eu fico pensando aqui o quanto que você acaba se relacionando muito com a emoção das pessoas. Porque quando a gente está aqui num ambiente corporativo, por exemplo, então, aqui na Kiwi, a gente tem um compromisso muito grande de sempre customizar as coisas para os clientes, porque a gente sempre sabe que a gente deixa um legado quando a gente se encontra com eles. Então, a gente tem um desenvolvimento, por exemplo, de um programa de liderança feminina, um programa que chama Lidere como uma Mulher. E a gente tem uma caixa vivencial que a gente entrega e é pensado para cada mulher. Então, ali tem o chocolate favorito daquela pessoa, a gente tem um poema especial para aquela pessoa, a gente lê todo o programa de desenvolvimento dela e vê o que ela quer fazer. Então, ali, às vezes, ela diz que é da empresa mesmo, mas ela fala, eu quero me desenvolver em habilidades de metodologia X, eu quero aprender inglês, e aí a gente coloca ali coisas, então um livro para isso, de repente um curso daquilo. E a gente vê a resposta muito positiva, de quando a pessoa sente que aquilo foi feito para ela. E isso aqui todo num contexto corporativo, que assim, a gente consegue desenhar um paralelo, mas tem uma profundidade muito maior quando você lida com essas emoções. O que você vê como assim, elementos que são essenciais ou elementos para esse sucesso de conseguir atender uma necessidade específica do cliente e hiper customizada do cliente? Sim. Eu acho que o primeiro é o ouvir. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em ouvir o outro. Então, a gente está sempre colocando a nossa vontade à frente do outro, né? Então, se tem uma coisa que eu aprendi, eu também era assim. Logo no início, quando a gente iniciou, eu queria colocar os meus gostos no pedido. O que eu achava bonito. O que eu achava que seria legal. E aí, eu aprendi ao longo do tempo que não é sobre mim. É sobre a pessoa que está recebendo. É sobre o que é importante para ela. A minha opinião pouco importa naquele momento. E as pessoas, elas são únicas, elas são diferentes, e isso que é lindo. É realmente o que faz a pessoa ser diferente da outra. Então, o primeiro é ouvir. É ouvir aquela pessoa, é ouvir a história, é entender o que vai ser importante para aquela pessoa. Às vezes, para uma pessoa vai ser importante uma coisa, para outra. Então, é muito particular. Não tem um padrão, né? Então, o ouvir é muito importante para você poder criar uma experiência. E depois se atentar aos detalhes. Eu acho que são os detalhes que fazem a total diferença. Um pedido de casamento, ele pode ser do mais simples ao mais elaborado, que normalmente a pessoa vai gostar, vai aceitar, dependendo de como está o relacionamento, né? Se está nessa fase e tal, a pessoa vai gostar. Mas o que vai fazer aquele momento se tornar inesquecível? São os detalhes. É o que você falou.
chocolatinho, o bilhetinho, o que você faz, é isso que vai te diferenciar de uma outra empresa, de um outro lugar, no corporativo ou em qualquer momento da vida, tá? Eu tô falando isso pro lado romântico, mas isso é em qualquer momento da vida. Qualquer momento, o que vai fazer a diferença naquilo, assim? Eu sou assim na minha vida, né? Não é só no meu trabalho. Então, por exemplo, esse final de semana foi chá de bebê de uma amiga minha. E aí, na hora de pensar no presente, eu falei, eu não quero dar um body, um brinquedo, ela fez a lista. Eu falei, eu não quero. Aí eu montei é como se fosse um guarda-roupa, mini guarda-roupa, assim, com uma roupinha, né? Que é uma cesta meio mini guarda-roupa, com as roupinhas e tal. Ela ficou encantadíssima, sabe? Por quê? Porque é o presente, mas tem uma experiência por trás da entrega daquele presente. Eu tenho certeza que ela vai lembrar desse presente, porque teve um impacto ali no recebimento. É diferente dos outros que estavam embalados, todos iguais. Entendeu? Não menosprezando, porque eu acho que a atitude ela tem que ser, mas a experiência que você tem junto com o presente faz toda a diferença na lembrança, na memória que vai ficar. É o que marca, ela vai sentir aquele carinho. Inclusive, amigos, vocês peguem essa ideia desse presente, tem um negócio de bebê, tá? É isso. Não, a gente não combinou isso, mas não combinamos. Muito legal. Vocês fazem chá de bebê? Não, obrigada. Fazemos. Assim, agora então. A gente faz todo tipo de experiência, isso é importante também. O pedido, ele é o carro-chefe, mas a gente faz todo tipo de experiência. Qualquer tipo de surpresa e Que tipo? Dá experiência. outros exemplos, então. Todos os exemplos. Primeiro, relacionado ainda aos casais, a gente faz aniversário de casamento, a gente faz dia dos namorados, a gente faz pedido de namoro, a gente faz pedido de reconciliação, que é algo bem difícil, assim. É delicado. Delicado. Tem muitas camadas, imagino eu, acontecendo. Exato. Mas a gente faz também. E a gente faz outros eventos. Então, a gente faz chá de lingerie, chá de bebê, noivado, surpresas mesmo, assim. A gente já fez surpresas corporativas, surpresas de amigas, tudo que envolve essa experiência e que envolve uma surpresa para a pessoa que está recebendo, a gente faz. O que a gente não faz é o tradicional. Uma festa tradicional, não. Mas o que envolve surpresa, a gente já fez surpresas em casamentos. Então, tudo que envolve esse universo da experiência, a gente faz, entendeu? Então, especialistas em experiência mesmo. Aquilo que envolver experiência. Enquanto você estava respondendo até outra pergunta, eu fiquei imaginando. Eu falei, cara, qualquer coisa que envolver experiência é para ir. É para lá que sua cabeça vai. É para lá que o time consegue pensar. E enquanto você estava falando ali da parte de detalhe, quando você entrega isso daí, fiquei pensando, teve algum com detalhes inusitados, assim, tipo, que foi de pensar, teve algum, às vezes eu falo, teve algum, e eu olho, eu penso, na verdade, perguntar, teve algum que não teve, né? Detalhes inusitados, assim. Na verdade, eu posso listar vários, mais uma vez, mas eu vou citar alguns, assim, porque eu acho legal. A gente fez uma vez um pedido num elevador panorâmico, né? Por quê? Porque eles se conheceram no elevador do prédio. O primeiro contato deles foi no elevador do prédio que eles moravam. Então fazia sentido. Então, claro, não é que ele ajoelhou só no elevador, a gente fez todo um contexto, mas para eles fazia sentido o elevador. Então a gente colocou o elevador como elemento. Um dos clientes, eles se conheceram numa apresentação, ela estava fazendo uma apresentação e ela precisava de um boné, e ela não tinha, e ele estava com o primo dela, o irmão, não sei exatamente, e aí ela pediu o boné, ele emprestou, e aí a gente colocou o Casa Comigo no boné, e ela amou. Recentemente a gente fez de 2 jogadores de vôlei profissionais, e o vôlei faz parte desde o início, né? E aí as fotos do casal a gente colocou numa rede de vôlei, e aí ela amou, ela falou, é a coisa que eu mais gostei, porque tem muito a ver com a nossa história, é muito particular. Então são pequenos elementos, e aí eu posso decorrer por vários, mas são coisas que fazem sentido para aquele casal. Outro casal não faz o menor sentido. E até os noivos, quando eu coloco, né, eu falo assim, vamos colocar um boné. Ele fala, mas será que vai dar certo e tal? Eu falo, não, fica tranquilo, a gente vai colocar um contexto para isso fazer sentido. Claro que não é só jogar ali a ideia, porque aí não vai fazer sentido. É um contexto por trás disso. Mas aí funciona, e aquele detalhe, ela fala, mas isso aqui me ganhou, porque a pessoa vê que aquilo foi feito para ela, não faz sentido para outra pessoa. Então ela fala, não, realmente ele se dedicou para fazer isso para mim. E eu não saberia daquela informação para montar se ele não tivesse me passado. Então é algo a 4 mãos, ela vê que não é algo que ele apagou e deixou para lá. E é muito legal porque as mulheres, que é a maior parte que recebe, elas falam,
eu não acredito que você lembra disso. Nossa, eu achei que você não sabia disso. Então elas percebem também que eles também prestam atenção, que eles também sabem, sabe? Coisas que, não, ele não sabe, ele não é ligado. Não, é só extrair da maneira correta, né? Eu fiquei pensando agora exatamente no processo criativo para isso tudo acontecer. Quando você falou o primeiro que você usou na resposta aqui do elevador, eu pensei, será que quem contratou chegou e pediu do elevador ou contou a história e aí vocês identificam, ó, esse daqui é um elemento super presente e tal, então que tal a gente fazer um elevador panorâmico? E eles tipo, caramba, porque o processo criativo de criação deve ser interessante e o processo de venda dessa criação também deve ser interessante, porque eles também podem falar, caramba, como assim, né? Tipo, isso funciona, não funciona, como é que é? Quando vocês compartilham isso pela primeira vez com os clientes, deve ter um monte de coisa assim muito legal, e tem alguns que eles falam também, mas vai dar mesmo? Sim. É possível fazer isso aqui? Fato. Primeiro é isso, assim, a maior parte conta a história e a gente pega os elementos, dificilmente eles vêm com elementos, tipo, tem que ter isso. Normalmente o que eles falam que tem que ter são coisas mais tradicionais, flores, velas, enfim, essas coisas mais tradicionais. Então esses elementos normalmente eu capto na história e aí a gente inclui. E na hora da venda realmente é algo desafiador, porque às vezes tem essa resistência deles não conseguirem visualizar como que isso se encaixa, mas a maioria confia muito no meu trabalho, confia muito na minha equipe, então eles entendem que vai ser a melhor opção. Então é mais tranquilo, mas existem alguns que preferem mais tradicional e também a gente respeita, ou alguns que a gente abre tanto a cabeça que aí também vai para um lado negativo de ficar muito perdido, de não saber muito para onde vai. Então é um processo que a gente tem que tomar um cuidado, mas é isso. Você sabendo como é o cliente, você consegue identificar isso. Aí ele tá mais aberto a opções? Não, ele tá mais fechado. E também isso vai ajudar na hora que a gente vai apresentar, entendeu? Eu não vou ser muito criativa e muito fora da caixa para alguém que é mais tradicional, entendeu? Porque não vai funcionar. Então a gente também tem que entender esse caminho. Você estava falando agora, né, do cliente, e eu acho que quando a gente pensa no cliente, a gente pensa imediatamente, nosso viés nos leva a um lugar de pensar de um homem fazendo um pedido de casamento para uma mulher. Isso por questão de vieses nosso e tudo, e pensando num casal heteronormativo. A gente estava até conversando antes, tenho duas perguntas aqui para você. A primeira delas é mais comum num casal heteronormativo o homem pedir, ou tem alguma vez que a mulher já pediu? E se também é comum em casais homoafetivos, por exemplo, que alguma das pessoas procure para fazer o pedido também. Tipo, como que tá o mercado nesse aspecto? Que tipo de cliente que procura você para fazer o pedido? Perfeito. 90% dos meus clientes para o pedido de casamento hétero são homens. Nós já fizemos de algumas mulheres, mas são muito poucas ainda. Ainda é algo muito tradicional, o casamento é algo muito tradicional, muito ligado à religião, então é algo que realmente tem esse viés do homem fazer o pedido, mas eu tô sempre incentivando, então, mulheres, façam o pedido, porque eu falo que a decisão do casamento é uma decisão do casal, nunca é a decisão única de uma pessoa. Então, por que só o homem tem que fazer o pedido? Por que a mulher não pode fazer o pedido, sabe? É algo que realmente é cultural e que a gente tá aí pra mudar, né? Tantas coisas mudando, por que isso também não pode mudar? Então, essa é a primeira coisa. Sobre casais homoafetivos, tem algo muito legal nos casais homoafetivos, é que ambos fazem o pedido. Então, não tem somente um pedido. E eu acho que isso a gente podia trazer para os casais hétero. Por quê? Normalmente um faz primeiro e o outro retribui. Ele também faz. Por quê? Todo mundo quer receber essa surpresa. É algo que você se sente especial, você se sente amada, querida, vista, enfim. Então, eu acho que pode ser os dois lados. Então, eu acho que é algo muito bacana que a gente poderia trazer, porque aí também tem essa coisa de não só o homem fazer o pedido, mas ele também receber, pra ele ver como é que é essa surpresa, sabe? Ou até outras surpresas, sabe? Tem essa coisa que o homem não é romântico, que não gosta disso. Isso é balela, é mentira. Eu já fiz várias e eles gostam, sim, de receber surpresas. Então, acho que é algo que a gente tem que desconstruir. Isso é muito interessante porque a gente tem
tem um lugar construído muito estrutural de homem pedir para mulher. Então é o primeiro lugar que a gente vai. E isso eu até falo aqui porque a gente usa muito um exemplo, gente, numa palestra de diversidade que a gente tem, e a gente caminha por uma situação em que eu me refiro na situação a um casal, e todo mundo imagina um casal heteronormativo, um homem e uma mulher. Então, por isso que eu imaginei aqui que às vezes a gente está conversando, o que vai na cabeça das pessoas é um homem e uma mulher. A gente não necessariamente pensa um homem, uma mulher, enfim, quando a gente pensa num binário. E isso foi interessante também, essa tendência que você trouxe, porque é especial para as duas pessoas. Então, uma pessoa oferece para outra e depois a outra pessoa retribui ali. E o que é especial para um é diferente do que é especial para o outro, nesse sentido. E então, até os elementos específicos de cada um, eles vão conversar com aquela pessoa. Então, isso. vai ser especial para aquela pessoa. E até em alguns casos, assim, de amigas minhas mesmo, que tem relacionamentos onde a mulher toma todas as decisões. Então, ela toma frente, ela vai, ela faz e tudo mais. Eu falo, por que não pode tomar frente nesses? Não faz sentido, entendeu? Ela tem que esperar o homem tomar a frente, sendo que ela toma frente de várias atitudes. Uhum. Então, assim, é meio incompatível, sabe? A gente ganhou tanto empoderamento em tantas coisas, e nisso a gente tem que ficar esperando. Não faz muito sentido na minha cabeça, né? Uhum. Mas eu acho que é algo que tem que desconstruir, que leva muitos anos pra isso, até por conta da religiosidade, que é algo importante. Então, vamos ver, né? Se algum disso muda, mas eu acho que realmente tinha que ser quem tá com vontade, quem quer. Uhum. Não tem regra. Uhum. E, bom, agora eu vou te fazer uma pergunta que você me disse, eu não sei, eu não conheço a resposta ainda, mas ela me disse que é a pergunta que mais fazem. Alguém já negou o pedido de casamento? Para mim parece tipo, não, que essa pessoa vai fazer tudo isso? Não. E eu comecei a pensar, eu falei, não, mas às vezes deve ter alguém também que faz, sei lá, tentando salvar alguma coisa, ou por amostragem também. Tipo, são tantos pedidos que já foram feitos que alguma vez pode ter acontecido. Alguém já negou um pedido de casamento? Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Gente, eu tô chocada. Eu tava muito curiosa também pra saber essa pergunta. A gente conversou ali antes, ela falou, é a pergunta que mais me fazem. Não respondeu, a gente deixou pra fazer aqui. E eu realmente tô chocada pela amostragem. São muitos pedidos. Tipo, você pensa em mil, sei lá, milhares de pedidos de casamento. Não é possível. E todo mundo, sim. Até pedidos de reconciliação, como eu falei, que são mais delicados. Não que a pessoa se reconciliou, mas a pessoa não foi embora. Porque assim, primeiro, a gente estuda muito sobre o casal, né? Então, a gente estuda o momento, a gente vê se realmente faz sentido, se a ideia que a pessoa quer fazer faz sentido para a pessoa que tá recebendo, porque tudo isso vai fazer diferença para ela falar sim ou não. Não adianta uma pessoa tímida, a gente colocar ela no meio de um shopping e fazer um pedido de casamento, porque ela vai ficar tímida, ela pode falar não ou sair correndo porque ela tá com vergonha, não porque ela não quer casar. Então, a gente tem que estudar esse ambiente. Então, a gente faz todo esse estudo. Segundo, a gente prepara algo muito especial, como eu falei. Então, por mais que a pessoa, na hora, pense, meu Deus, eu não quero casar com essa pessoa, ela vai aceitar e depois ela vai terminar. Por quê? Ela viu que tudo aquilo foi preparado pra ela. Por que ela diria não, entendeu? Ela vai se sentir especial. E terceiro ponto, que a maior parte dos pedidos de casamento que a gente vê errado na internet, que tem vários, e acontecem muitos, tá? Não é que não acontecem. É porque a pessoa, normalmente, faz o pedido em um momento errado. Então, fez alguma besteira e quer se reconciliar e faz o pedido de casamento. Ou tá muito recente, começaram a namorar agora. E o tempo não diz nada, tá? Que eu já fiz pedidos com 2 meses de namoro, não é isso. Mas às vezes tá muito recente, eles nunca falaram sobre isso. A pessoa é pega de surpresa e aí não é o momento. Enfim, existem várias situações. E aí normalmente é por isso, é por não estudar realmente a outra pessoa e ir no impulso ali de fazer um pedido de casamento. Tanto que nós já recebemos solicitações de pedidos com reconciliação e a gente não faz. Exatamente porque a chance de dar errado é muito grande. Então, esse cuidado é muito importante, que você falou, né, da escuta, do momento, de tudo. Acho que até esse, quase que um aconselhamento também, de não vai aí, não faz agora. E aí eu fiquei pensando, né, tipo, são 10 anos de empresa, são 10 anos de experiência. Isso acho que também diz muito para chegar em todo esse conhecimento, todo esse reconhecimento de, às vezes uma coisa na fala, às vezes uma identificação, às vezes 2 meses pode ser suficiente, às vezes 2 meses é pouco, e você vai identificar nessa história. E eu imagino que durante esse tempo teve muito feedback, ou lições que você aprendeu. Como que você integrou algumas lições aprendidas, assim? Você consegue se lembrar de alguma coisa que você falou, puxa, aconteceu A, daí eu ajustei aqui pro jeito B. Como que você integra feedbacks pro processo até hoje? Diversos, assim, a gente tá sempre ouvindo o cliente, né?
pré, pós, ouvindo os fornecedores, as pessoas que estão envolvidas, para que a gente possa sempre melhorar. Como eu falei, era um negócio novo. Quando a gente começou, eu não tinha onde me espelhar. Eu tinha um mercado do exterior que é completamente diferente do Brasil, porque são culturas diferentes, lá tem essa cultura do pedido de casamento, então eu tenho que me espelhar nos feedbacks, porque a única coisa que vai me direcionar se eu tô indo no caminho certo ou não. Então, a própria estrutura de como desenvolver o pedido foi dicas de alguns clientes, entendeu? A gente tinha um formato antes que a gente reformulou para poder atender uma demanda maior. O tempo era maior de desenvolvimento que a gente tinha. Exatamente porque é isso, eu queria fazer algo muito personalizado, queria estudar, queria ter tempo de, né, procurar o melhor fornecedor. Só que eu vi que às vezes é tempo demais, a pessoa tá muito ansiosa, é um momento muito importante. Então, diminuir o tempo é importante para ele não ficar tenso, sabe? Eu falo ele porque a maior parte é homem, mas enfim, pra pessoa não ficar tensa do outro lado, tipo, na expectativa do que vai ser. Eu comecei a entender que é algo que naturalmente a pessoa já vai ficar nervosa. Então a gente tem que criar elementos nesse processo para deixar ela tranquila, para ela saber que ela tá em boas mãos. Então, por ser algo novo, tem processos jurídicos, para realmente ela entender que, não, isso aqui é legal, vai dar certo. Porque ainda tem essa insegurança, sabe? Como eu trabalho com pessoas de do Brasil inteiro, a pessoa viu minha cara por vídeo, sabe? Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito golpe, tem muita gente que não é honesta, tem muita gente que não entrega evento, às vezes festas grandes como formatura, imagina um pedido de casamento. Então, as pessoas têm essa insegurança. E aí, por meio desses feedbacks, eu fui colocando processos para a pessoa se sentir mais segura, para ela ficar mais tranquila, para ela entender que realmente é o melhor caminho dela seguir é esse aqui conosco, que eu vou dar o melhor caminho para ela. Então eu tô sempre atenta aos feedbacks. E de equipe e tudo mais, é realmente na estruturação do pedido, porque quando a gente fala de surpresa, e principalmente o tipo de evento que eu faço, que um casamento, por exemplo, ele tem um protocolo. Vai ser cerimônia, festa. Cerimônia, festa. Cerimônia, almoço. É isso. O meu não. O meu é um dia no balão, é um dia na rua, outro dia no restaurante, outro dia no hotel, outro dia no avião, embaixo d'água. Então, não tem como você prever muito o que vai acontecer. Então, ouvindo os feedbacks, olha, eu acho que dá pra melhorar ali. Olha, acho que se a gente fizer isso, se a gente mudar esse horário, vai fazer diferença nisso aqui. Então, eu tô sempre ouvindo. Eu acho que é muito importante o feedback, assim, pra você poder crescer, você tem que ouvir o seu público. E acho que a gente tocou agora também num ponto muito empreendedor, né? A gente tava falando bastante do cliente, das experiências, mas, querendo ou não, a gente tá falando aqui de um empreendimento de 10 anos. E durante esse tempo, já teve algum super desafio, algum momento... Eu sempre digo isso também, porque quando a gente tá entrevistando alguém, às vezes a gente olha pra pessoa e fala, caramba, que legal, né? E tipo, 10 anos, e pedido aqui, pedido no outro, nossa, que dinâmico e tudo. E a gente, às vezes, coloca num lugar de que parece que foi tudo flores, tudo lindo, maravilhoso. Já teve algum desafio? Passou por desafios empreendedores? Algum momento que você falou, ai, gente, o que eu tô fazendo aqui? Agora não vai dar. Tiveram momentos assim? Vários momentos. Essa falácia de que trabalhar com o que você ama, você não vai trabalhar um dia da sua vida. Isso não existe, tá? Vamos tirar isso de como trabalho. Não existe. Eu amo o que eu faço. Amo muito mesmo. Realmente acho que é o meu dom, o meu propósito. Mas tem dias que você fala, vou desistir. Não dá. Porque são dias muito difíceis. Então, eu passei por alguns desafios, acho que maiores, que primeiro foi uma pandemia. Nossa empresa é empresa de eventos foi a primeira coisa a fechar e a última coisa a voltar. Não tinha como fazer evento, não tinha o que fazer. Foi um desafio absurdo, a gente se reinventou, e eu acho que você empreender é você se reinventar, você tem que ter disposição para, se isso não der certo, eu vou para outro caminho, porque às vezes o caminho que você está traçando não vai dar certo. Então, na pandemia, a gente começou a gente fez cestas, surpresas diferentes do que a gente estava acostumada. Eu nunca tinha feito cesta na minha vida e eu comecei a fazer.
e deu super certo durante a pandemia, pra minha cabeça mesmo, e também pra gente conseguir manter a empresa minimamente. No meio da pandemia, a gente teve um incêndio, então a gente perdeu absolutamente tudo que a gente tinha. E eu tô imaginando que é muito material, Muito inclusive. material. Muita coisa que você vai adquirindo durante toda a sua vida como empresa e tudo, e você vê tudo aquilo queimar. Às vezes você acha que você vê tudo uma coisa, parece que você sente que escorre pela mão o seu negócio. Quando a gente é empreendedor, às vezes isso acontece, mas você ali... Literalmente, estava materializado. Literalmente, durante 6 anos a gente garimpou vários elementos, porque as nossas decorações, elas são muito específicas, elas são muito românticas, então decoradora não tem esse material. Então a gente foi adquirindo um material, são elementos, a gente perdeu tudo, perdeu todo o material de escritório, absolutamente tudo no incêndio. Então, naquele momento, no momento do incêndio, que estava no meio da pandemia e teve um incêndio, eu falei, é um sinal pra gente fechar. Com certeza é um sinal. Eu tinha certeza que ali era pra eu desistir. Eu só não desisti porque a gente recebeu tanto apoio após o incêndio, tantas mensagens, tantas coisas, que eu falei, não é esse o caminho. Então, acho que esses foram 2 grandes marcos, mas durante a jornada a gente tem vários momentos, pequenos momentos. E eu acho que isso é importante passar para qualquer pessoa que esteja assistindo, que tem um negócio, de que vão ter momentos muito desafiadores e que você tem que ter resiliência mesmo. Você tem que falar, vai passar e contrariado para poder superar, né? E às vezes mudar a rota. Às vezes o problema é a rota, às vezes é não insistir naquilo, né? Logo antes da pandemia, a gente estava abrindo um outro negócio que chama Surpresa, que é uma outra empresa que a gente estava focada em produtos românticos, em coisas que a gente pudesse enviar para o Brasil inteiro, uma coisa um pouco menos prática, assim, né? Mais dia a dia. Era um projeto de expansão, de franquia, enorme, assim. Isso foi começo de 2020. E aí veio a pandemia. E aí fechamos, esse projeto. E hoje eu vejo que não ia funcionar da maneira que eu queria. Mas precisou vir uma pandemia. Talvez eu ia ter que, apanhar muito para poder aprender. Então também tem essas lições que às vezes vêm essas coisas que você não entende no momento e depois você entende que é para recalcular a rota, que aquilo que você estava imaginando não é realmente o caminho que tem para aquele negócio. Isso me parece, bom, identifico 100% com a característica dessa adaptabilidade. A gente precisa se adaptar. A gente não pode se apaixonar, que às vezes o cliente fala, cara, você não pode se apaixonar por uma solução. A gente fala, você tem que se apaixonar pelo problema, porque daí você vai indo aonde tem a possibilidade, aonde o recurso te possibilita, e o recurso às vezes é tempo, às vezes é disponibilidade, às vezes é financeiro, mas tem uma série aí de recursos. E aí, quando a gente olha para o futuro, quando você olha para o futuro, assim, o que você vê de tendência? Eu achei interessante a gente conversando ali, acho que uma pergunta que a gente fez foi, o pessoal tá casando, mas para além disso, bom, o pessoal tá casando, como o pessoal tá romântico e tudo, e como que você vê tendência, acho que pro pedido e para experiências também, como um todo, pro mercado de experiências? Certo. Primeiro, sim, o pessoal está casando. E eu acho que as relações, elas vão ser cada vez mais importantes. Eu acho que a gente está cada vez mais distante por conta da internet, a gente está perto, mas está longe. Então, essa coisa de seguir na rede social, você acha que você está super perto, porque você está acompanhando a vida da pessoa. Mas às vezes você não vê a pessoa. Esses dias uma amiga minha mesmo falou, não te vi ainda esse ano. Eu falei, como não? Tipo, nem eu tinha me tocado, e ela mora a 3 quadras daqui. Então, assim, não é por distância. E eu falei, como não? Como que a gente ainda não se viu? Mas porque a gente tá tão no dia a dia vendo o Instagram uma da outra, que pra mim eu tinha visto ela esse ano e eu não vi. Então eu acho que as relações, elas vão ser cada vez mais importantes. Então, o negócio que eu faço, que é aproximar as pessoas, de certa forma, eu acho que ele vai ser cada vez mais importante. Eu acho que os casamentos, os relacionamentos, eles vão continuar, porque nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Então, eu acho que essa é uma tendência que vai crescer, né? Ela não vai diminuir, apesar de muita gente achar que não. Achar que, não, isso é coisa do passado. Eu não acredito, mas não sei, né? Agora, tendências de mercado,
Na verdade, assim, eu acho que a tecnologia, ela vai mudar muita coisa, e muito rápido, né? Na pandemia, a gente percebeu isso muito rápido. Por exemplo, eu fazia muitas reuniões presenciais, é o que eu falei, a pessoa queria me ver, a pessoa queria estar aqui, a não ser que ela fosse de outra cidade, todas as pessoas que eram de São Paulo, as reuniões eram presenciais. Depois da pandemia, eu fiz pouquíssimas, eu faço no máximo uma reunião por mês presencial, no máximo. Porque as pessoas se acostumaram ao online. Então, é uma coisa que modificou completamente e que se você falasse isso há 4 anos atrás, que as pessoas não iriam fazer reuniões presenciais, as pessoas iam falar, imagina. Não. Nunca vai acontecer, sempre, Nunca vai acontecer. Sempre. Então, foi uma coisa que acelerou muito esse processo. Então, eu acho que tem outros processos que vão acelerar. Então, uma coisa que eu vejo, que tem 2 lados. A inteligência artificial, né? É muito bacana, por exemplo, é muito prática para algumas coisas. Então, por exemplo, chats, né, automáticos, ali de respostas automáticas. Isso é muito comum e tal, então mas é algo que eu vejo para quem trabalha com experiência negativo. E ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado para as pessoas não ficarem robotizadas. Porque aí você fala, não, tudo bem, eu não vou colocar um chat, eu vou colocar uma pessoa falando por trás. Mas a pessoa fica robotizada. A pessoa fica ali, ó, no script. E eu acho que isso a gente tem que tomar cuidado. Da gente não transformar pessoas em máquinas para ser produtivas, sabe? A gente, para quem trabalha com experiências, tem que ter o pessoal. Você tem que chamar a pessoa pelo nome, você tem que saber quem é. Eu sei eu não vou falar que eu sei todos os 1000 clientes, porque eu vou estar mentindo. Mas eu sei quase todos os 1000 clientes. Se você vem e você fala, meu amigo fez o pedido, e eu falar, como que foi o pedido? Eu vou saber qual que você está falando. Eu vou saber. Eu sei todos os eventos que a gente fez. Porque todos eu me envolvi de alguma forma. Eu participei de algum momento, de alguma coisa. Então não tem um evento que eu fiz que eu não vou saber o que aconteceu naquele evento. Então eu posso talvez não saber o nome, etc. Por quê? Porque a experiência tá ali. Tá nesses momentos. Se eu não tiver isso, como é que eu vou entregar uma experiência personalizada? Então eu acho que a gente tem que sempre tá atenta nessa relação pessoal com os clientes. Então quem trabalha nesse mundo de experiências, eu acho que tem que não pode perder esse contato humano. Essa sensibilidade. O máximo que for pode ser complementar, mas essa sensibilidade, isso sempre vai ter que acontecer. A gente vai caminhando aqui para um finalzinho e acho que são 2 curiosidades, talvez de uma mesma gaveta, mas eu fiquei com curiosidade, que tipo de sonhos que você tem ainda, seja para o pedido e tudo, e uma outra que talvez seja uma curiosidade um pouco mais específica, que tem algum pedido que você gostaria de ter, algum jeito de um pedido que você fala, puxa, queria muito uma vez, é que você fez tantos também que eu já não sei se você já não realizou todos, mas tem algum pedido que você fala, nossa, acho que ia ser muito legal fazer um pedido assim, assim, assim. Esse é um específico, mas e também o que você tem de sonhos, de próximos passos, ou coisas que você gostaria de alcançar, de construir? Eu sou uma pessoa muito inquieta, então eu tô sempre querendo fazer outras coisas. Então, acho que hoje a gente já tem uma marca, uma empresa bem estabelecida, né, no mercado. A gente é pioneira, já temos muitos eventos, estamos aí consolidados. Então, eu já estou num momento que eu quero ir para outros caminhos. Então, eu tenho sonhos de fazer coisas diferentes do que ninguém está fazendo. Então, eu tenho ideias, né, de ir para outros caminhos, mas sempre dentro desse caminho de experiências, de pessoas, sempre envolvendo isso, acho que nunca fora disso. Mas tenho bastante sonhos. Tenho muita expectativa no mercado mesmo. Tenho essa expectativa de que, porque eu abri um mercado para as pessoas virem atrás, e as pessoas que vieram atrás, a maioria, infelizmente, ela vai no caminho mais fácil. E qual que é o caminho mais fácil? Não é o da personalização, não é o da experiência. É o do pacote, é o do mais padrão, massificado. é o da massa. E eu fico triste quando eu vejo. Porque eu sei que a experiência de quem tá recebendo é diferente. E eu acho que a pessoa merece mais. Isso é a minha opinião, né? Então, assim, eu queria que as pessoas pudessem
oferecer isso e experimentar o retorno que tem disso, sabe? Eu acho que faz muito mais sentido para quem se propôs a fazer esse tipo de evento. Então, isso é uns sonhos, assim, que eu tenho de que as coisas aconteçam. Agora, sobre pedidos, sim, existem alguns pedidos ainda que eu não fiz e que eu gostaria. Alguns eu não vou falar porque eu espero que sejam os meus. Ou que eu faça, né? Dependendo do meu namorado. No momento eu não estou num relacionamento, mas quando eu estava, eu sempre falava. Mas existem sim ideias que a gente não fez ainda, porque, gente, a possibilidade de pedidos, ela é muito grande. Ela é muito grande, assim. Então, o Brasil, imagina, ele é enorme. De norte a sul, a gente tem muitas... É o que eu falo, o pedido que eu faço em São Paulo é completamente diferente do Rio, que é completamente diferente da montanha, que é completamente diferente. É completamente diferente. Então, dá pra gente criar e fazer coisas diferentes. Muitas ideias ainda. Então, eu tenho uma listinha dos mais especiais ali, mas eu tenho várias outras ideias que a gente dá pra fazer. Então, se você acha que já viu tudo e não dá pra inovar, sim, dá pra inovar. Pode falar com a gente que dá pra inovar com certeza. Isso é muito legal, porque essa é uma coisa que às vezes fica, né? Tipo, parece que tudo já aconteceu, ou não dá pra inovar. Dá pra inovar sim. Acho que cada casal também vai ter elementos, quando a gente tá falando de pedido, né? Cada casal vai ter elementos muito específicos. Enquanto você tava falando aqui de experiência, eu fiquei pensando já, gente, quero trabalhar juntos, o que a gente pode fazer? Porque o cliente hoje até, no próprio corporativo, muitas vezes quando tá falando do colaborador da empresa, às vezes quer fazer uma coisa especial para o colaborador, ou às vezes quer motivar aquele colaborador de alguma maneira para fazer seja um desenvolvimento de liderança, um desenvolvimento daquela pessoa na carreira, e a gente sempre nota que quando a gente coloca experiência, o resultado daquilo é muito melhor. O envolvimento da pessoa com aquilo é muito maior. Então, nesse caso, inclusive, a lembrança deve ser, tipo, do dia especial, dos elementos, dos detalhes, ela deve ser uma coisa realmente, assim, exponencialmente muito mais interessante quando você tem todo um processo que você trouxe pra gente aqui com esse olhar do detalhe, do processo criativo, do feito a quatro mãos. Então, vem alguém que é especialista no próprio relacionamento, porque ninguém é melhor que a pessoa que está no relacionamento para te contar, e vem você como especialista em experiência, para transformar aquilo em uma experiência de fato. Eu acho que a experiência ela é para todas as pessoas. Eu acho que talvez essa mensagem que eu queria deixar, eu falo sobre relacionamento e é onde eu sou especialista, mas é experiência para qualquer pessoa. Eu sou a pessoa que defendo isso, porque, por exemplo, tive um problema de saúde há alguns anos atrás, e no dia que saiu o meu exame, né, falando que, enfim, eu tava bem, as minhas amigas prepararam um jantar surpresa, e eu amo hambúrguer e batata frita. E aí a minha amiga preparou hambúrguer, batata frita com nomezinho, ela foi no Mac, pegou a caixinha do Mac pra colocar e tal. E eu nunca vou esquecer aquele dia. Nunca. Porque foi algo que elas fizeram para que eu me sentisse amada, especial, sentisse aquele suporte de um dia muito importante pra mim, de um problema que eu tava passando muito difícil. Eu nunca vou esquecer. Não importa quantos anos eu vou ter, eu nunca vou esquecer. Então, vale para qualquer pessoa, em qualquer situação. No corporativo, na amizade, na família, num relacionamento. Então, acho que a gente tem que dar valor a essas experiências, sabe? E pensar muito mais nisso dentro dessa jornada, que eu acho que é isso que vai encantar de fato. Você acha que uma experiência pontual dessa, pode mudar a perspectiva que alguém tem sobre um momento? Um momento da vida, alguma coisa assim. Você falou esse momento que foi muito específico, provavelmente um momento muito difícil para você, depois num momento ali, que era mesmo de celebração, mas mudou sua perspectiva daquilo? Totalmente. Assim, falando do pedido, que é onde eu sou, né, especializada aí, que eu posso falar com convicção, o pedido feito da maneira que a gente faz, ele realmente muda o relacionamento. Não é brincadeira. Eu falo pros homens, né? Tá precisando aí ganhar um crédito, faça o pedido de casamento. Porque quando a pessoa prepara algo especial para outra, é isso, a pessoa se sente vista, ela se sente amada, ela sente o suporte, ela se sente segura. Então,
não tem como não mudar, entendeu? Vai mudar a perspectiva, ela vai falar, meu Deus, eu tenho isso. Às vezes ela nem sabe que ela tem. Então, às vezes ela não sabe que ela tem amigas, né, que estão ali tão presentes e tão atentas ao que está acontecendo. Você quer falar que lembraram daquela detalhe e falaram, nossa, como que sabia disso daqui? Eu nem imaginava que essa pessoa ia se lembrar disso. Exato. Num relacionamento que tem alguém ali do lado, familiares, na empresa. Pô, empresa ainda, se a gente fala no ambiente corporativo, é um ambiente muito frio, né? É um ambiente muito, enfim, que não de tem distanciamento, né? De pessoas, e não de aproximação. Exato. Então, quando você vê, você fala, nossa, tô sendo reconhecida, nossa, tô sendo vista, nossa, o que eu fiz aqui foi apreciado. Então, muda, sem dúvida, a percepção da pessoa com aquelas pessoas que estão envolvidas naquele momento. Então, eu sou a favor, 100%, e eu tenho certeza, por experiência própria e por relatos das outras pessoas, o quanto isso muda. Nossa, Bruna, que legal. Eu vou chegando agora na nossa última pergunta. Eu queria perguntar muito mais de case e tudo. Eu queria saber, tipo, qual foi o mais desafiador, o mais legal embaixo d'água, o mais legal, sei lá, no ar e tudo. Como a gente tem que chegar aqui no final, tem uma última pergunta que a gente sempre faz aqui. Aqui a maneira que a gente trabalha na Kiwi, a gente sempre fala que ela é baseada, nosso modus operandi aqui, a maneira com que a gente faz é sempre baseado muito nesses 3 L's. Então, o primeiro deles é Life Centered Design, então tudo que a gente desenvolve é pensando em vida, aquilo que tem vida, que está em volta. O segundo deles é Listen to Everyone, então ouvir a todo mundo. A gente em algum momento já tinha um ouvir ao cliente, mas hoje a gente ouve a todo mundo que está ali no processo para a gente sempre melhorar o que a gente faz. E o último L é um L de legado que a gente fala, porque todas as vezes que a gente interage com alguém, a gente entende que a gente deixa um legado. E quando a gente é intencional sobre esse legado, aí a gente geralmente deixa um legado positivo ali. Às vezes só de conversar com alguém e aí a pessoa sorrir para você, às vezes um bom dia pode ser um legado que você deixa. Então aqui, a gente primeiro queria deixar um legado ou minimamente algo que representasse isso numa solidez para você. Então, é em formato de uma pedra, é um quartzo verde que a gente tem aqui. Pode pegar o seu para você levar, para você se lembrar da nossa experiência. A gente pode fazer até uma consultoria aqui para a gente ver como que a gente melhora essa experiência, mas para você se lembrar da experiência que você teve aqui. E a gente queria perguntar para você, se você tivesse uma frase, uma palavra, uma música, uma poesia, o que quer que seja, para deixar de legado aqui pra gente, o que seria? Certo. A gente tem uma frase que é bem importante, que eu vou adaptar para cá, mas é que a frase é, o anel pode ser substituído, o momento não. E aí eu trago para, o material ele pode ser substituído. A experiência, o momento que você vive, não. O que isso significa? Quando você dá um presente, por exemplo, para uma pessoa, ou dá algo material para ela, hoje eu não tô com muito dinheiro, eu vou te dar uma bala. Amanhã eu vou te dar um carro, porque eu tô melhor. Ele pode ser substituído e você vai esquecer provavelmente da bala. Agora, uma experiência, um momento, você pode fazer 10, você não vai esquecer. Se aquilo foi marcante, tanto pro bom quanto pro ruim, ele não vai esquecer. Então, um cliente que tem uma experiência ruim com a sua empresa inicialmente, acabou. Você não vai conseguir reverter. E se ele tem uma experiência boa, acabou. Você não vai conseguir reverter. Entendeu? Então, é isso, o momento, ele não pode ser substituído. Seria isso. Adorei. Bruna, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pela disponibilidade, por compartilhar com a gente tanta coisa legal, tanta história legal. Espero que vocês tenham gostado também. Continuem acompanhando, gente. Para quem já conhecia o pedido, agora provavelmente conhece um pouco mais. Para quem não conhecia, então, prazer, o pedido é na pessoa da Bruna aqui agora. Sempre digo para vocês, sigam nas redes sociais, acompanhem, façam perguntas, vão lá, porque é muito legal que essa daqui tenha sido uma porta de entrada, talvez, para conhecer algumas pessoas. Então, muito obrigada. Obrigada, Bruna, foi um prazer ter você aqui. Foi meu. Obrigada pelo convite. Imagina. E agora a gente fica aqui, né? Porque ela tá aqui do lado, a gente combina cafés. Vamos continuar nos falando aí. E vocês, então, a gente se vê na próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau.